pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios e Curiosidades. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. A história real das bruxas. Entre praticantes que levam a bruxaria como crença religiosa e lendas e contos que dão origens a personagens de ficção, as bruxas têm uma história muito mais profunda do que imaginamos. Essa história remete à própria história dos Ocidente e das religiões cristãs. Entender a origem da ideia de bruxaria nos ajuda a compreender a mentalidade do humano medieval. Não é raro imaginarmos a bruxa como uma mulher mais velha, dotada de um grande e enverrugado nariz, trajando roupas surradas e chapéu pontudo, ao lado de seu gato preto e seu caldeirão, inevitavelmente ligada à maldade. Mas, afinal, de onde vem essa peculiar figura? Será que toda bruxa se assemelha a que você pensou? Talvez você surpreenda em saber que as bruxas existiram sim, no mundo real, mas elas não eram exatamente como descrevemos. Para a população camponesa europeia da Idade Média, as mulheres reconhecidas como bruxas eram membros fundamentais da comunidade. Elas eram normalmente mais velhas, acumulavam muitos anos de experiência e dominavam os saberes necessários para lidar com a vida e a morte. A dose correta para curar uma doença, o procedimento preciso na hora do parto, as ervas que causavam alívio durante o falecimento. A ela se pede a vida, a morte, remédios, venenos. É justamente daí que vem a imagem da bruxa como uma idosa, tendo o caldeirão como companheiro inseparável, onde se misturavam os ingredientes dos seus preparados. Nas suas comunidades, elas não eram vistas como más ou perversas por natureza, eram chamadas de mulheres sábias em várias línguas e participavam ativamente da vida comum. Em alguns casos, cobravam pequenos valores pelos seus feitiços. Em outros, apenas os faziam enquanto membro da comunidade que cumpre o seu papel. Entre as populações campesinas da Europa, elas eram as médicas, as conselheiras, as guardiãs da vida e da morte. Desde as épocas mais remotas da história, a mulher é vista como uma força mágica e misteriosa da natureza. E esse poder feminino acabou despertando uma das maiores preocupações do ser masculino: como quebrá-lo, como controlá-lo e usá-lo para seus próprios fins. Durante 10 séculos de hegemonia no cristianismo no Ocidente, a Igreja tolerou práticas consideradas pagãs em toda a Europa, de modo que as crenças tradicionais de diversos povos permaneceram vivas e, em muitos casos, sincretizadas ao catolicismo. Porém, no final do século XIV e meados do século XV, houve severa investida contra tudo que contrariasse os dogmas cristãos, e as mulheres sábias se tornaram um alvo preferencial da ira dos então chamados inquisidores. A tensão já existentes entre masculino e feminino desaguaram em uma das mais terríveis turbulências sociais na Europa medieval. A caça às bruxas ficou conhecida. Foi amparada por uma série de justificativas teóricas inventadas por padres em toda a Europa.
O mais famoso guia para esse intento foi o Martelo das Feiticeiras, primeiro manual inquisitorial endossado pelo Papa, publicado em 1486. Nele, as mulheres sábias deixavam de ser membros fundamentais da sociedade para serem entendidas como agentes de Satã na Terra. O livro defendia que a feitiçaria era resultado direto de um pacto com o demônio. Era típica da mulher, de qualquer idade, pois ela seria insaciável e, por isso, mais frágil diante do demônio. Portanto, sua prática era maléfica por natureza. Com esse movimento, a imagem das feiticeiras de autonomia e poder para influir na vida coletiva se transformou. O nascimento da Inquisição e o início do caça-bruxas no século XIV imposicionaram uma nova narrativa sobre essas mulheres, muito diferente daquela que a comunidade havia estabelecido. A partir de então, a figura da mulher sábia passou a ser substituída pela de uma agente das forças das profundezas, que se reúne com suas semelhantes para praticar magia negra e adorar o diabo. Depois do século XVIII, a Inquisição já havia acabado. A imagem da bruxa construída nesse período permaneceu, no entanto, como resposta a mudanças de contexto religioso, político, tecnológico e social. Representações alternativas, embora igualmente inventadas, para as bruxas foram surgindo. Conhecemos, por meio do cinema e da televisão, uma variedade enorme de bruxas de feições grotescas e caricatas, ou apenas com características distantes do padrão de beleza que se vê nas princesas, evocando um senso de feiura. Dentro essas características atribuídas à feiura, podemos citar a velhice e o nariz grande e enverrugado. Em bruxas como o da história da Branca de Neve, a pele de cor não branca, como o da bruxa má do Oeste, de O Mágico de Oz. O excesso de peso que podemos ver na personagem Úrsula da Disney, na bruxa Unilda do desenho animado espanhol de mesmo nome. Apesar da mudança na imagem das bruxas, suas versões coexistem, se relacionam e se retroalimentam. E, ao longo dos anos, as bruxas também mudaram. Essas mulheres que faziam o mundo acontecer desde a aurora da humanidade, hoje estão espalhadas por todas as áreas do conhecimento da natureza. Se algo se manteve constante, foi a dificuldade do homem de dividir o protagonismo da história e as tentativas perversas de manutenção artificial de sua superioridade moral, intelectual e biológica. Elas estão muitas vezes desempenhando o ofício de médicas, cientistas, intelectuais e professoras, dentre muitos outros. Cotidianamente, elas desafiam as barreiras que lhes são impostas e, diferentemente das antigas histórias infantis, negam os papéis secundários que lhes são atribuídos, colocando-se como protagonistas de sua própria história.